O que você faria se você congregasse numa igreja onde é pregado a sã doutrina, prega amor pelas vidas, prega santidade, comunhão, e a unção desce, você sente a glória de Deus, e de repente você vai para o seu trabalho como mais um dia normal da sua vida, afinal você salva vidas, ou pelo menos ajuda a salvar, porque a sua profissão é enfermagem, e você chega no seu trabalho mais um dia normal, comum, pronta a ajudar a salvar vidas. E de repente, quando você menos espera, você é chamado para uma emergência e você se depara com a família do seu pastor, aquele homem de Deus que prega amor pelas vidas, defende a família, e você estima o ministério dele, da própria família. Afinal, o pastor prega muito bem, a esposa tem uma palavra de Deus, a filha canta com a unção divina, mas de repente você chega no quarto e se depara com essa família, e em cima da cama ou da maca, a filha, aquela cantora ungida, cheia de Deus, está ali para fazer um aborto, apoiado pelo pastor, que é o pai, pela mãe, que é a pastora da igreja, mulher de Deus, e você entra em choque quando você percebe isso. E você chega a uma conclusão difícil, porque você está diante de uma família de Deus, com a filha em cima de uma cama, para fazer um aborto. Do escondido, a igreja não sabia, muito menos você sabia. E no final das contas, o seu trabalho naquele dia não foi salvar vidas, e sim foi ajudar a tirar uma vida que estava vindo ao mundo. Como é que você se sentiria? Essa é a história mais ou menos parecida com isso que eu te contei no vídeo de hoje. Mas antes, deixa o seu like aí embaixo, seu comentário no decorrer do vídeo é importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude a divulgar esse vídeo. Afinal, nós precisamos desmascarar esses ditos homens de Deus, pastores, que se dizem amantes da vida, usar os púlpitos para fazer politicagem até esses tempos atrás, mas que com o passar dos dias estão sendo desmascarados. Inclusive esse do vídeo de hoje. Amém! Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos, e esse é um vídeo daqueles que, sinceramente, cara, eu já parei aqui e pensei umas 5 vezes para fazer esse vídeo, mas eu recebi o conteúdo de fonte segura, inclusive foi derrubado uma página no Facebook que estava fazendo essa denúncia, e alguns fiéis da igreja lá vieram até minhas redes sociais, pediram ajuda. Zion, nós precisamos mostrar para o resto da igreja o que a família pastoral foi capaz de fazer. Para vocês entenderem a questão, se trata de um pastor muito bem requisitado no estado do Paraná, na Assembleia de Deus, chamada Assembleia de Deus Jerusalém SIC. É uma cidade metropolitana de Curitiba. Eu não vou colocar fotos, um comprovante de nada aqui, mas vou tentar contar a história, até porque o vídeo nosso precisa ficar no ar aqui. A gente sabe que quando entra nesse assunto é complicado as redes sociais. E também já deixando bem claro aí para a família do pastor e quem quer que seja, que diz que são meio metido a bandidos, né? Rio de Janeiro envolvido, bandidagem. Nós aqui não temos medo disso aí. Amém! Afinal, nós mexemos com fatos e não com boatos, e tem justiça para qualquer coisa. A verdade é que essa família pastoral, esse pastor é líder desta igreja, ele, a esposa e os filhos, né? E entre eles tem a filha, que é uma cantora, e ela estava grávida por 9 meses, escondendo a gravidez da igreja. E a pergunta que a igreja quer saber do pastor e também da família, o porquê que esconderam a gravidez e não assumiram, já que pregam amor à vida, já que defende a vida, já que salvam vidas com a tal palavra de Deus. A igreja quer saber o porquê que esconderam e não assumiram, porque geralmente quem é a favor da vida e contra o aborto, na maioria das vezes tem aquela ideia de que é melhor que coloque a criança no mundo e seja adotado, alguma coisa nesse sentido. E a igreja quer saber o porquê que esconder essa gravidez todo esse tempo. Afinal, é uma família pastoral e precisa dar satisfação à igreja e não esconder. Outra pergunta é, por que derrubaram, foram alguns defensores da família pastoral aí e derrubaram a página no Facebook? Por quê? E diante do que eu recebi, eu fui dar uma olhada no Facebook, né, da tal filha da cantora aí, e realmente
né? Até 9 meses atrás as fotos ela estava com o corpo, né, definido, e as últimas fotos, as últimas postagens, porque tem pouca foto durante esse momento da gravidez, ela está nas poucas fotos com a barriga muito bem saliente, porém exprimida. Dá para perceber que não é simplesmente porque ganhou peso normal, é uma saliência para frente, não para a lateral. E fui olhando o perfil, também me deparei com algumas postagens que deixou assim um negócio meio complicado, né? Eu não sei, muita postagem nada a ver, despistando total o conceito do próprio perfil dela ali, que é ostentar viagens, fotos, marcas, roupas muito bem vestida, e durante esse período aí dos últimos meses simplesmente tem postagens aleatórias. E o que a igreja está mais intrigada também, uma boa parte da igreja, é que o pastor fez uma viagem de última hora, está fora do Brasil. E a igreja está se perguntando, por que será? Será que é para poeira baixar? E a pergunta que eu quero fazer aqui é ao presidente desse ministério aqui, Assembleia de Deus Jerusalém, de Penápolis, que é a sede, pela pesquisa e informações que eu recebi aqui, o presidente está sabendo desse fato que aconteceu em Curitiba, no estado do Paraná, com o seu ministério, com o líder do seu ministério, o qual está na liderança da igreja? Será que o presidente sabe disso? Porque se não sabe, isso é um escândalo que está acontecendo no estado do Paraná, principalmente em Curitiba, e que precisa tomar as devidas providências eclesiásticas. Essa é a linguagem usada para vocês, né? É um assunto que precisa ser tratado com transparência com a igreja. E no mínimo, se não querem fazer uma reunião com a igreja, que geralmente eles não querem causar escândalo, no mínimo uma reunião ministerial com o corpo de obreiros próximo para esclarecer os fatos que realmente aconteceu. Será que foi a filha que quis chegar a esse ponto? Será que foi a família que forçou? O que está acontecendo? Quem é o pai? Até porque no perfil a filha tem um namorado. Provavelmente pelas postagens o cara também não está sabendo 100%, ou se sabe, aceitou a realidade. E a pergunta é, se esse tal namorado aceitou namorar com ela nessa situação, por que que não impediu? Será que ele não era o pai da criança? Ou será que é a pergunta também que estão fazendo? Será que essa criança teria algum problema e não seria bem-vinda na família? Qual é o mistério em torno dessa realidade aí em Curitiba, né, na cidade SIC? Agora veja só o que eu recebi aqui, foi postado, né, por alguns fiéis da igreja, que mostra um pouco da indignação aí dos próprios fiéis da igreja. A Assembleia de Deus Jerusalém SIC, uma igreja de fachada. Pecado, adultério e aborto devem ser denunciados e a igreja deve saber. Olha que nojo, estava com dó, pena da filha desse tal pastor. Daí dá o nome do pastor aqui, A.S. E dessa sua esposa, dessa igreja, pois minha irmã viu o bebê morto, pois trabalha no hospital como enfermeira e reconheceu a esposa e a filha. Mas acabei de ficar sabendo que o aborto da filha no Hospital Trabalhador de Curitiba no dia 1º de maio foi porque a menina estava escondendo a barriga já de 9 meses e a criança, de tão apertada que foi, morreu. A mãe sabia? O pai também? A pergunta que fazem aqui é justamente dentro desse contexto aí. Será que o pai, a mãe, o pastor e a pastora sabia que a filha estava nesse estado ao ponto de dar à luz uma criança e ajudar a esconder os fatos, que é as perguntas que nós fizemos, ou já sabiam? E o porquê esconder da igreja? Né? É um mistério isso aí. Iriam doar o bebê e esconder da igreja? A pergunta é essa, né? Se o pai e a mãe sabia, se o pastor e a esposa sabia, a intenção era fazer com que a filha escondesse, no final doasse o filho. Só que no decorrer da gravidez o bebê acabou entrando em óbito. E o porquê esconder da igreja? Enterraram a criança no cemitério do Boqueirão, dia 2, e esconderam dos membros da igreja. Que igreja é essa? Um pastor que se diz santo, que espuma no púlpito santidade, que revela os outros e esconde muitos pecados da igreja e deles
que gosta de ameaçar com maldição, que isso eu fui informado que ele é profeta que amaldiçoa todo mundo, inclusive maldição para nós aqui, já vou deixar bem claro que não funciona, tá, senhor pastor? Não adianta me amaldiçoar aí. Amém! As pessoas que não concordam com ele saem da igreja esculachados. Além de tudo, escondem o adultério do seu copastor, que é uma outra denúncia aqui, tá? Além de tudo, esconde o adultério do seu copastor, dito, daí dá o nome do dito cujo aqui, durante mais de um ano dentro da sua casa. As coisas não estão bem aí pro lado desse pastor, infelizmente. O ministério, o presidente do ministério aí, AD Jerusalém, precisa tomar providência nessas questões aí, já que querem ter a obra de Deus sem escândalos, né? Então tomem cuidado. Esconde gravidez. Cadê os pregadores da revelação? Revelam tudo menos esse adultério dentro da igreja. Pois é, durante esse tempo aí, 9 meses, passou vários pregadores, profetas, revelaram tudo, menos que a filha estava com aquele problema. Ah, Zaio, mas talvez Deus revelou, eles manteram a ética. Vai nessa. Cadê os pregadores e revelação? Cadê os pregadores da revelação que revelavam tudo menos esse adultério dentro da igreja? Uma cantando, outro pregando, ministrando ceia. Que povo é esse? Que igreja é essa? É uma pergunta que ela faz. Que pulam, gritam e só revelam furada. Pregadores combinados. Cadê as mulheres que oram a Deus? Não mostram? Ou será que é só um circo para enganar os bobos? Aí ela faz uma pergunta aqui, ó. Os obreiros sabem, o vice sabem e são coniventes com isso tudo? Todos que sabem e se calam têm parte nesse pecado também. Escondendo dos membros, tapados vocês, vão para o inferno, pois enganam as pessoas, escondem pecados e adultérios, vocês estão sujos e manchados de sangue. E ela tem razão. E o bonito do santo crente pastor A.S. tá lá na Europa fazendo pose para foto bem tranquilo. E é verdade, eu vi o perfil dele aí. Uma verdadeira palhaçada. Tá fugindo, esperando a poeira baixar, e sem contar que a filha nos cultos rindo, bem feliz, quando era para estar resguardado por causa do parto mal sucedido que foi. Eu vou te xingar em hebraico, tá? Aí quando eu digo que as coisas dentro desse meio, nos bastidores, não é o que eles apresentam para vocês, tem muita gente que vem dizer que eu sou perseguidor de igreja. A verdade é que a igreja em Curitiba, da Assembleia de Deus Jerusalém, está indignada. O povo quer saber a verdade, quer saber o que está acontecendo, o porquê que esconderam, né, omitiram a verdade com relação a esses fatos, se são a favor da vida, são pró-vida, o porquê que não deixaram a gestação ser livre para que o bebê nascesse com saúde e vida, e se não foi isso, por que que esconderam, chegando ao ponto de fazer um parto mal sucedido aí, segundo as informações. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se isso aí foi algo planejado pelo pai, pela mãe, pela família, que fique claro, estão sim cometendo crime. No artigo 124 do Código Penal, o provocar de aborto em si mesmo ou consentir que o outro lhe provoque tem pena de detenção de 1 a 3 anos. Ou um aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante, se ela queria dar à luz e alguém não queria, também no artigo 125 do Código Penal aqui, tem pena de reclusão de 3 a 10 anos. E aborto provocado com consentimento da mãe, também no artigo 126 do Código Penal, tem a pena em reclusão de 1 a 4 anos. Isso é crime. É bom que se diga que a vida humana é sagrada. E pior fica quando tem envolvimento de um tal homem reconhecido como pastor, presidente de um ministério, ou cometido pela filha, uma cantora que prega e carrega uma mensagem de Cristo salvadora. Isso é de um ato ridículo da parte de quem diz viver pela vida. Sem contar as consequências dos danos psicológicos que essa mulher, essa filha, né, vai
carregar para o resto da vida. Será que o pai e a mãe nas alturas aí não pensaram nessas consequências? O terror que essa mente dessa mulher vai enfrentar? Será que o futuro marido, né, o tal namorado, terá capacidade psicológica para aguentar as consequências de uma mente que vai carregar uma seriedade das consequências de um ato tão pesado como esse? Ou será que são daqueles que, não, consequências a gente vai enfrentando pelo decorrer da vida? É um ciclo que se fechou aqui, estamos começando outro ciclo. Vocês esquecem das consequências de todos os atos. Deus perdoa, Deus vai perdoar, perdoa, mas as consequências daquilo que você faz virão e muitas vezes acaba vindo com juros. Será que esse pastor achou que ia cobertar tudo isso, enterrar o netinho ali, né, nas escondidas e não precisaria dar satisfação a ninguém? Eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe crime perfeito. Não é em vão que tinha uma pessoa dentro do hospital que reconheceu o tal pastor, a esposa e a filha. Será que esse pastor não entendeu que não se faz nada, não se esconde nada aos olhos de Deus? Será que achou que viajando para a Europa as coisas a poeira ia baixar e as coisas iam normalizar? Ele voltando vai estar tudo a unção, a glória, pregando mensagens totalmente hipócrita, salvando vidas através da unção de Deus na sua vida, enquanto isso tinha ou tem um corpo a qual foi tirado a vida, pesando as responsabilidades de uma vida que foi tirada por covardia de admitir e se responsabilizar pelos atos da própria filha, que assim seja. Será que terá coragem de pegar no microfone e querer falar que Jesus salva, que Jesus é libertador? Depois de tudo isso que ele ajudou a cobertar, será que ele não entende que ele está carregando, sujou as mãos com o sangue de uma vida inocente? E eu vou encerrar o vídeo dizendo uma coisa para vocês aqui. Infelizmente as igrejas hoje, a grande maioria, estão sendo lideradas por lobos, homens e mulheres inconsequentes, irresponsáveis, covardes, que pregam uma coisa, mostram viver uma realidade, mas nos bastidores, no porão da vida, são verdadeiros monstros, que se você pudesse ver, eu duvido que você estaria sendo pastoreado por pessoas assim. Essa é a verdade. Cristianismo, vida para Deus é outra coisa, não tem nada a ver com essa realidade aí. Amém? Eu encerro por aqui dizendo ao presidente do ministério, esse assunto precisa ser tratado, afinal a igreja em Curitiba, da SIC, quer a verdade sobre esse assunto, o porquê que essa criança não ganhou a vida, por que a gravidez foi escondida e por que foi feito um enterro às escondidas sem a igreja saber. Ou será que o senhor também sabe disso aí e está com a responsabilidade na mão também de uma vida inocente que foi tirada, arrancada pela mãe, pela avó e pelo próprio pai? Essa é a pergunta que eu faço. Encerro esse vídeo aqui indignado. Não dá nem para dizer aquela frase, por um Brasil e um mundo melhor. Mas vou dizer uma coisa, que a justiça seja feita e esse tipo de canalha criem vergonha na cara e saiam de cima dos púlpitos e se responsabilizem pelos possíveis crimes cometidos.